Atos capítulo 20, versículos 1 até o 12. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo encorajado a eles, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, veja a missão de Paulo aqui, dirigiu-se para a Grécia, onde demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Vejam os companheiros de Paulo aqui, e isso já nos mostra a importância de amigos, de comunidade, de parceiros. Embora desafios sejam naturais na nossa jornada, estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Agora veja o versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estavam morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, partiu Paulo o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. Vocês acham que eu falo muito, irmãos? E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vocês viram quantas vezes a palavra conforto, ânimo, ela aparece nessa passagem que relata a vida da igreja em meio a desafios? Paulo enfrenta vários deles. Inclusive aqui num culto, uma morte. Recentemente nós tivemos um evento com um irmão aqui que foi socorrido, rapidamente levado ao hospital, e a gente ficou bastante assustado. Às vezes não é o problema que acontece que deveria nos abalar, mas é como a gente reage àquele problema. Às vezes não é a situação em si, mas o que Deus tem como intenção quando uma situação assim adversa acontece. Como a gente reage. Meus irmãos, a igreja é mais do que um lugar que a gente visita de vez em quando. Eu preciso dizer aquilo que é óbvio, que tem que ser dito de novo. A igreja não é um lugar que a gente visita, a igreja não é um evento que a gente frequenta, mas isso não significa que se reunir para cultuar a Deus e adorar a Deus não seja importante. Sim, porque muita gente pensa assim: Deus está comigo onde eu estou, onde eu caminho, onde eu vou e tudo que eu faço. É evidente, Deus está em todo lugar. Mas existe talvez alguma diferença quando a comunidade cristã se reúne, e é sobre isso que o culto e o congregar
nos vão falar. Congregar é coisa séria. E quando a gente fala de coisa séria, a gente fala também de rotina de congregar, como sendo coisa séria. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, e que nos dá um pouquinho de noção do culto e do chamado que a gente recebe para o culto. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Congregar não é apenas um aspecto importante do discipulado, conforme Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem, que o dia se aproxima. Ou seja, congregar é importante, mas congregar também é uma antecipação do futuro ajuntamento de todo o povo remido por Deus em adoração ao Cordeiro. Se você examina o texto de Apocalipse capítulo 15, a gente não vai ler esse texto agora, mas é para isso que a gente foi criado, redimido, está sendo santificado. É só uma questão de tempo na agenda de Deus, e lá estaremos diante do trono de Deus. Como alguém já disse, santidade é isso, estar diante do trono de Deus. Deus está de verdade no centro de tudo. O que fazemos em nossas reuniões públicas, como essa agora aqui de manhã, é importante não apenas para o nosso crescimento na piedade, na fé, para sermos animados, mas também é uma forma de apresentar o Evangelho publicamente aos descrentes. Vejam as canções que a gente cantou. Veja do que a gente está falando. Talvez alguém até possa pensar, puxa, se alguém entrar aqui e ver a gente cantar isso, não vai acreditar, não vai entender, vai achar que a gente está alienado. Bom, essa é uma obra do Espírito Santo. O que a gente tem é que proclamar. Proclamar para os olhos serem abertos, de que o mundo não se resume a esse plano, a essa agenda, a corrupção, a abusos, a essa vida temporal aqui. Há um reino inabalável. Acabamos de ler, um reino inabalável. Retenhamos a graça, meus irmãos. Isso é muito sério. A história que a gente leu agora há pouco em Atos chega a ser cômica, pois não é difícil nos identificarmos com aquela cochilada ali. Eu conheço vocês. Todo domingo de manhã eu estou de frente para vocês. Quem nunca cochilou durante uma aula, filme ou um sermão? Bom, tem quem cochile no louvor, não sei como. Quem de nós já não cochilou durante a oração? Como pregadores, somos encorajados aqui pelo fato de um dos maiores pregadores da história ter feito um crente dormir. Se Paulo fez um crente dormir, não tem problema. Mas o relato de Troade traz mais do que um alívio cômico aqui. Ele revela alguns princípios e prioridades importantes para o ajuntamento solene da igreja, para o seu culto a Deus como comunidade.
Lucas, que escreve Atos, relata que a igreja se reuniu no primeiro dia da semana. Note o que diz o versículo 7. No primeiro dia da semana, a igreja se reúne para adoração comunitária. O teólogo F.F. Bruce comenta: a referência ao partir o pão no primeiro dia da semana é o texto mais antigo à disposição. E podemos então, com isso, ter certeza razoável de inferir a partir dele que os cristãos se reuniam no domingo para cultuar a Deus, para adorar o seu nome. Esse dia, meus irmãos, com todos os apelos do comércio, do lazer, foi separado como o dia do Senhor em virtude da ressurreição. Veja, aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. É interessante esse texto. Quando que João tem a visão que ele põe por escrito no livro de Apocalipse? Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Tem quem interprete no dia do Senhor aqui como na agenda de Deus, mas a interpretação mais própria é de que num domingo João teve essa experiência. No dia do Senhor. Todo domingo, em certo sentido, é domingo de Páscoa para os cristãos. Talvez aqui, como a nossa Santa Ceia acabou por dar um outro sentido à Páscoa judaica, quem sabe todo domingo devia ser momento de Santa Ceia. Quem sabe a Igreja do Caminho um dia vai adotar essa prática, em memória de Jesus até que ele volte. Nos reunimos para lembrarmos uns aos outros da gloriosa realidade do túmulo vazio e do trono ocupado. Eu não sei se vocês prestam atenção nas canções, no que a gente está cantando. Hoje a seleção de canções foi cirúrgica. Nós cantamos coisas que têm a ver com a eternidade, com a nossa existência. Rememoramos no culto nossa viva esperança em um Salvador que está vivo, e não como muita gente apregoa ou pensa num Jesus que está morto. Será que não é essa, às vezes, a dúvida que sobe aos nossos corações, que Jesus, na verdade, não está nem aí para a gente? Como tenho dito, cultuando a Deus em família, não somos livres do dia mal. Imagina sem família, sem sermos lembrados dessa verdade, sem cantarmos com a nossa boca. Daí a importância de você cantar, não só acompanhar a leitura. Cantar é você cantar mesmo. Tem um significado nisso, senão Deus diria: pense só, elabore. Eu noto que muitos de vocês não cantam, ou não cantam alto. Às vezes o problema é a afinação, qualquer que seja, né, a justificativa, mas existe uma razão de cantar, e cantar inclusive com alegria, e reunindo tua voz, tua força. Não é isso performance. Às vezes a gente vai para um outro extremo, com medo dos abusos emocionais e manipulações litúrgicas, e a gente não canta com todo o nosso ser. Como o salmista diz: todo ser que respira louve o Senhor. Essa comunidade precisa aprender a cantar. E para aprender a cantar, a gente tem que se dar conta de que nem sempre a gente canta. Nossas crianças precisam aprender a cantar como? Vendo os adultos cantando. E não é você assim, acompanhando a letra. Não é você achando bonita a letra. É você confessando o que você está lendo para a sua vida, para a vida dos seus irmãos. Quando presenciamos um batismo, e a gente teve um batismo muito lindo aqui, lembramos da nossa gloriosa união com o Cristo ressurreto e de como o sangue de Cristo lavou as nossas vestes que ficaram
brancas, puras. A maneira como Lucas descreve esses eventos em Troade dá a impressão de que congregar no primeiro dia da semana era basicamente a norma nas igrejas daquela época. Essa congregação aqui de Troade, em particular, se reunia à noite. Nós estamos nos reunindo de manhã. Provavelmente eles faziam isso em razão da jornada de trabalho e dos costumes locais. Mais tarde na história, as manhãs de domingo tornaram-se populares em partes do mundo onde a cultura e os governantes foram cristianizados. Hoje ainda há essa cultura entre católicos, em especial, da missa de manhã. Mas mesmo no protestantismo, nas igrejas mais históricas, o culto ainda predomina na parte da manhã. Novos movimentos de igreja pentecostais ou neopentecostais talvez foram numa outra direção. E o problema não é esse, evidentemente. Independentemente de qual período do dia o ajuntamento aconteça, não podemos deixar a ideia principal escapar: congregar juntos semanalmente para celebrar a glória do Rei que está vivo. Meus irmãos, há algo muito especial e significativo em congregarmos. Estamos celebrando as boas novas de que Cristo morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Por isso que Lutero pôde compor essa canção. Família, bens, poder, embora a vida vá, conosco Jesus está. Acho que é assim. Não é fácil cantar isso. Mais do que isso, quando nos reunimos para cultuar, nunca sabemos o que irá acontecer. Quem é que imaginava que o Eutico ia morrer e ia ser ressuscitado? Imagina se você vem para o culto sem expectativa nenhuma, contando os minutos para o culto terminar e você ir embora. Você já está colocando na sua agenda que aqui vai acontecer algo normal e ordinário. Isso não deixa de ser verdade, mas nós estamos cultuando um Deus vivo e verdadeiro. Alguém pode cair da janela e ser trazido de volta à vida, como aconteceu aqui. Imagine quão decepcionado você ficaria se fosse um cristão de Troade e tivesse perdido justo aquele culto, em que Paulo vai lá depois, abraça o morto e ele ressurge. Pense um pouco sobre isso. Paulo presente e um dos jovens da igreja é trazido de volta à vida. Mas não é necessário ter experiências extraordinárias todos os domingos para fazer o congregar se tornar um hábito regular em sua vida. E eu queria que você guardasse essa pequena frase que eu vou dizer agora. Hábitos nos moldam. Ou você transforma o congregar num hábito, ou você vai perambular o resto da sua vida e seus filhos vão aprender a mesma maneira de funcionar e você está abrindo mão de um ótimo hábito formativo. Em contraste com a opinião popular tão presente em nossos dias, hábitos não são sempre negativos, como se a gente fosse bitolado pela repetição de comportamentos. Muitos hábitos são bons. Por exemplo, escovar os dentes. Você vai num dentista, a primeira coisa que ele pergunta, ou uma das coisas, quantas vezes você escova os dentes por dia? Antes de examinar os teus dentes, ele já vai ter uma noção da possibilidade de você ter algum tipo de comprometimento. O autor da carta aos Hebreus nos instrui aqui a não deixarmos de congregar, versículo 25 de Hebreus 10, como é costume de alguns. Então tem gente que tem o costume de não fazer. Tem gente que é do contra, tem gente que às vezes está
está dividindo, está contrariando, tem gente que está desengajando ou contribuindo para o desengajamento. Pelo contrário, o autor vai dizer: devemos congregar com regularidade. Por quê? Para podermos encorajar uns aos outros. E qual é a justificativa do autor? Ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Sim, porque igreja, comunidade, família, sim, é um momento em que todos cantamos, em que todos ouvimos a palavra, mas também é um momento em que a gente abençoa quem está do lado, que pode estar chorando, que o semblante a gente nota está caído, que não tem nem a coragem de expor o que está passando, mas de alguma maneira você sentou do lado dessa pessoa e Deus te colocou ali para você perceber um outro membro do mesmo corpo, para que você se alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Como é que a gente vai notar uns aos outros se estamos separados? Como é que a gente vai sentir uns aos outros se não nos conhecemos? Como é que a gente vai orar uns pelos outros se não sabemos dos desafios dos outros? É que às vezes a gente não espera e o nosso dia mal, ele chega. E de repente a gente olha para a esquerda, olha para a direita e a gente está sozinho. O que Paulo está fazendo aqui nessa carta aos Efésios, quando ele fala do dia mal? Orem por mim. E que vocês sejam fortalecidos, empoderados pelo Espírito Santo. Repare aqui que há um papel a ser desempenhado nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Encorajar-nos uns aos outros. Projeta para mim. Nessa tradução aqui, está façamos admoestações. Na NVI, encorajando-nos uns aos outros. Em vez de sentar e ficar quieto na sua cadeira, levante-se, abrace seus irmãos e irmãs com palavras significativas de encorajamento. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que você pode ser tímido, eu sei que você tem justificativas mentais para não ser invasivo também. Eu sei que talvez você pode se sentir inoportuno. Eu sei que você talvez também está ocupado com a sua agenda, com as suas necessidades. Tudo isso a gente sabe. Quem de nós não vive isso? Mas o congregar vai nos ajudando a ter um olhar mais coletivo, para fora de nós mesmos, para quem está no nosso entorno. Aliás, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aqui ontem pela manhã. Muito obrigado. Fizemos uma reunião com colaboradores para a conferência do final de semana que vem. E eu louvo a Deus pela disponibilidade dos queridos irmãos nesse sentido. Ou seja, pensando no culto público, é como se o autor desta carta estivesse dizendo: vá preparado para estudar as Escrituras no culto, sim, buscar sua presença, sim, confessar seus pecados, sim, se arrepender, renovar o seu compromisso de seguir a Cristo, e vá preparado para acolher os visitantes. Como já disse e repito, a importância da igreja local está no fato de que quando alguém é visitante, porque ela é uma igreja que se conhece, o visitante é percebido. A igreja local não é um lugar para as pessoas entrarem e saírem despercebidas. A igreja local é um lugar de fazer amigos, fazer irmãos. Na verdade, não congregar semanalmente, digo sem medo nenhum, isso aqui, sem medo de ser encarado como formalista ou religioso.
não congregar semanalmente é arriscado. A reunião comunitária é um dos meios de graça que Deus utiliza para sustentar, renovar, abençoar o seu povo a uma obediência a longo prazo. De vez em quando vejo um cristão que congrega semanalmente e que não está perseverando na fé, mas não conheci um cristão que não congregue e que ainda prospere na fé. Essa fé será deficitária, será limitada dentro da riqueza dos dons que Deus dá ao corpo de Cristo. Portanto, vamos considerar alguns dos aspectos mais importantes do culto que nutrem as nossas almas e fortalecem a nossa fé. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. A igreja é um povo que responde ao que Deus fala. Por isso que a gente fala que a graça de Deus é que começa todas as coisas, mesmo na antiga aliança. Por isso que a oração é o segundo tópico aqui. Primeiro Deus fala, a gente ouve, e depois a gente responde, cantando ou orando. Parece pequena essa explicação, mas não é. Nós vivemos diante de um Deus soberano que nos criou, nos predestinou, que prometeu estar conosco, que prometeu efetuar em nós o querer e o realizar. Um Deus que em Filipenses prometeu concluir a boa obra em nós. Ele é o protagonista, Ele é o narrador, Ele é o autor dessa grande obra. Criação, queda, redenção e consumação. Por isso que quando a gente começa a ter medo, insegurança, dúvida, porque a gente acha que a gente é o protagonista, que se a gente não fizer, Deus não vai responder, a gente entra em desespero. Não somos nós quem seguramos na mão de Deus, é Deus quem segura a nossa mão. Tem dia que você não vai conseguir estender a mão, mas a mão de Deus sempre está estendida. Portanto, vamos considerar a importância de ouvir a palavra de Deus. Aliás, vocês percebem que o culto começa com leitura bíblica de um trecho do Antigo Testamento. Antes da pregação, há uma leitura bíblica de um outro texto do Novo Testamento. E o sermão se baseia num outro texto também, ou do Antigo ou do Novo Testamento. Sabe por quê, queridos? Porque é a palavra de Deus que faz tudo. Eu sou meio fã de Lutero, né? Numa das falas de Lutero, ele diz exatamente isso. Quando queriam elogiá-lo, ele responde: eu não fiz nada. Foi sempre a palavra de Deus. O que às vezes nos falta é a coragem de crer que tudo é a palavra de Deus quem faz. Imagina, se num culto aqui pela manhã eu colocasse o meu foco, a igreja colocasse o seu foco em como entreter vocês, como embelezar esse espaço aqui, como tocar melodias que pudessem trabalhar com a emoção de cada um. Eu não estou falando que a pessoa faria isso de maneira conscientemente má. Estou falando que a pessoa tem uma boa intenção ao fazer esse tipo de approach ou de preparo do espaço, mas todas as vezes que energia, tempo e dinheiro são gastos nisso, certamente você está tirando espaço, força e vigor daquilo que realmente mantém a igreja de pé, que é a palavra de Deus. Não esqueça isso. A igreja do caminho não cederá a tentações de ser uma igreja que entretém. A igreja do caminho convém que ela desapareça e que a palavra de Deus seja proclamada e que o Cristo seja glorificado hoje e sempre. Não quer dizer que a gente consegue isso?
Não quer dizer que a gente acerta sempre, mas a gente sabe que primeiro Deus fala. Veja, Lucas conta que Paulo prolonga o discurso até a meia-noite no versículo 7. No versículo 11 ainda diz que Paulo falou até o romper do dia. Provavelmente a primeira parte do sermão se parecia mais com um diálogo. É o que se especula. Talvez até incluindo um momento de perguntas e respostas. Enquanto a última parte, aí sim era mais um monólogo de Paulo. Ainda que mais livre e aberto do que um sermão formal. Este foi aqui um evento singular em Troade, mas ainda persiste o fato de os santos quererem ouvir o ensino apostólico. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja perseverava na doutrina apostólica. É a primeira coisa que aparece. É a primeira coisa que aparece. Ainda hoje nos reunimos semanalmente para ouvir a pregação da palavra de Deus. Veja 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pode voltar ao versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, no caso, com insistência. Versículo 2. Que pregue a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Se você quer ir a um culto, mas não quer que a palavra seja pregada, você está buscando outro lugar. Nos reunimos semanalmente para ouvir o que Deus tem a dizer. E veja, às vezes o pregador está aqui como um instrumento, tentando explicar o texto, mas o que Deus vai falar com você pela sua situação de vida específica, é com você. O pregador nem vai saber. Às vezes é bom que nem saiba, para ele ser aquele veículo que o Espírito Santo usa, e você ouve o que precisa ouvir. Paulo instruiu Timóteo a respeito do culto público. 1 Timóteo 4:13. Outra passagem importante. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Queridos, às vezes eu vou a cultos onde a Bíblia não é lida. A gente às vezes escuta falar de que a Bíblia é um texto muito difícil, então as pessoas tentam substituir aquela leitura por algum outro tipo de coisa. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A carta a Timóteo é uma carta pastoral, ensinando como Timóteo tem que ser pastor de uma comunidade. Ler a Escritura. Seguidamente a gente faz isso aqui, até convidando vocês de forma intercalada. Eu leio um versículo, vocês respondem. A própria leitura da palavra tem poder para Deus falar tudo o que tem que falar. E muitos vão ser tocados pela leitura da palavra, não necessariamente pela exposição. Porque a palavra não volta vazia. Porque a palavra tem poder para dar herança entre os santos. Porque a palavra santifica. Porque a palavra penetra mais profundo do nosso ser e discerne pensamentos e propósitos. Porque a palavra liberta. Repare na ênfase dada à fonte de autoridade do pregador. A Escritura. No padrão bíblico de expor a palavra, que fala de exortação e ensino. E na importância da pregação da palavra quando a igreja se reúne. Leitura pública. Não é devocional individual em casa. A leitura pública é importante. Por que ouvir o sermão?
Pois se o pregador está, de fato, expondo o que Deus anuncia em sua palavra e declarando o que Deus realizou através do seu Filho, ele, então, está pregando de forma autoritativa e levando uma mensagem transformadora de boas novas. A autoridade do pregador não é fruto da sua idade ou experiência, não deveria ser, nem das suas habilidades. E aqui existe um problema bastante grave. A gente se distrai com a habilidade do pregador e começa a seguir pessoas, idolatrar ídolos e não a palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande. Por isso que os crentes bereanos conferiam se o que era pregado estava de acordo com as Escrituras. Mas às vezes a gente adquire uma empatia com um pregador, com um pastor, e nem sempre acompanha se o que ele está dizendo ou ensinando ele foi autorizado a dizer. Não estou dizendo para você não ter apreço por um pastor, um pregador, nada disso, desde que esse seu apreço não subtrai a autoridade da Escritura. Se um pastor cai em pecado, ele se submete à Escritura para ser corrigido e disciplinado. Para não acontecer, é como recentemente a gente tomou conhecimento de um líder de denominação. Eu não admito que ninguém me fale tendo feito menos do que eu fiz. Você está entendendo como as pessoas funcionam como donos da igreja? Como assim? Todos aqui estamos sujeitos à Escritura, não tem maior nem menor, a autoridade está na Escritura, e se alguém é passível de correção, inclusive um pastor, um bispo, um papa, que ele se submeta à autoridade das Escrituras. Por isso que quando há pecados na liderança, os líderes têm que ser disciplinados assim como os membros da igreja são. Igualmente. Às vezes até de maneira mais dura, pelo prejuízo causado às consequências da vida. Mas às vezes donos de igreja não admitem se submeter à Escritura porque não a entendem como autoridade maior e contornam aquele pecado porque se entendem com maior autoridade do que a palavra de Deus. Deus me livre de cair nas mãos dele um dia, nesse sentido. Acho que todos tomaram conhecimento recentemente de uma situação envolvendo o pastor Steve Lawson, pastor reformado, muito conhecido no mundo todo. Ainda, evidentemente, não se tem toda a clareza sobre o que de fato aconteceu, mas uma das reclamações e justas é a falta de transparência e de clareza a respeito de um pecado na vida de alguém muito estimado, mas que também deveria se submeter à autoridade das Escrituras, confessar seu pecado ou a igreja discipliná-lo da maneira adequada. Que Deus nos ajude. A autoridade do pregador não é fruto da sua idade, de todo o bem que ele fez, da sua experiência. A autoridade do pregador está enquanto ele prega a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém para isso? E nunca esqueçam isso sobre mim enquanto pastor de vocês. O poder transformador da mensagem não emana da habilidade ou do carisma do pregador, em última instância, mas do poder do Espírito Santo, empoderando a palavra de Deus nos corações. Como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, vidas são transformadas através da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A gente é como a erva que seca
e cuja flor cai, mas a palavra de Deus dura para sempre. Não sei se já viram o retrato de Lucas Cranach, um companheiro de Lutero e pintor. Num dos seus quadros, ele pinta Lutero pregando. A pintura mostra Lutero com um dedo na página da sua Bíblia e outro dedo apontando para Cristo, com o púlpito repousando os olhos em Jesus em vez de sobre o pregador. É uma boa ilustração do que deve acontecer quando a gente congrega. O objetivo do pregador não é dar a sua opinião ou apresentar as suas ideias, mas explicar com cuidado o texto da palavra de Deus e exaltar a Cristo em sua mensagem. O sermão deveria dizer, em outras palavras, olhem para Jesus. E se eventualmente o sermão falhar nisso, nós temos um símbolo central nessa igreja que diz tudo sobre nós. Em Neemias 8, lemos acerca do povo de Deus experimentando, enquanto ouvia Esdras ensinar as Escrituras, o que a gente pode chamar de avivamento. O autor destaca no capítulo 8, versículo 3, que todo o povo estava com os ouvidos atentos ao livro da lei. Não estava focado em Neemias, não estava focado em Esdras, mas na lei que era proclamada. Eles não estavam distraídos, eles estavam ansiosos por aprender, famintos, sedentos. Num mundo que não nos dá resposta, que não nos satisfaz e que é conflituoso, decepcionante e vazio. Há vários por aí hoje, andarilhos em busca de saciedade para a sua fome. Enquanto aprendiam a palavra de Deus, os impactava. Para que a Escritura transforme a sua vida, meu irmão, minha irmã, é preciso ouvi-la. É preciso compreendê-la. E se você tem dificuldade de entender a Escritura, busque ajuda. Como o eunuco pediu ajuda a Filipe, como posso entender esse texto se alguém não me explicar? Jesus nos disse que a maneira como ouvimos é um aspecto importante da nossa vida. Na parábola do semeador. Vários tipos de terra. Às vezes a gente devota muita esperança no pregador. Deveríamos dar mais esperança à palavra de Deus e escutá-la. Às vezes a gente se foca muito no carisma, na performance do pregador. Se ele é bom, a gente ouve. Se ele não é bom, não gostei, vou embora. Pode ser o pior pregador, a pessoa mais limitada ao abrir esse culto, a pessoa mais desafinada ao cantar. Se estão cantando e pregando a palavra de Deus, isto basta. Mas a gente é uma fábrica de fazer ídolos. O coração humano, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. A gente, pela invisibilidade da palavra que é proferida, a gente tende a se engajar com aquilo que é físico e tangível. Admira o estilo do pregador, a roupa, o jeito de falar, ou outras coisas. Repito, Jesus nos disse que a maneira como a gente ouve é um aspecto importante das nossas vidas. E aqui, por fim, estão algumas orientações no que diz respeito, bem práticas e objetivas, no que diz respeito
a ouvir a palavra. Primeiro, ouça humildemente. Se o culto começou e a palavra de Deus está sendo lida, pare. É a palavra de Deus. Receba esse ensino com mansidão, como nos diz Tiago capítulo 1. Aqui temos então a primeira chave para aprender as Escrituras: humildade. Há muitas maneiras de demonstrar humildade ou de demonstrar orgulho. A humildade está, por exemplo, quando a palavra é pregada, a gente ouve. Quando ela é lida, a gente ouve. Quando ela é cantada, a gente canta. Não encaramos as Escrituras e as criticamos. Nós as ouvimos. Nós a ouvimos. Sentamos aos pés de Jesus. Deixamos que elas nos confortem, instruam e transformem. 2. Além de ouvir humildemente, ouça com atenção. Lute para permanecer atento. Você vai ser tentado a ir ao banheiro. Você vai ter tentação para olhar o celular. A gente tinha um aviso aqui no culto, no início: desliga o seu celular. Você vai ser tentado a pensar no dia de amanhã. É óbvio que o diabo vai querer roubar a tua atenção para que você não acolha a palavra, que pode gerar uma árvore e muito fruto. Não. O culto passa rápido para você segunda-feira resolver o que você tem que resolver. Isso é muito delicado. Considere durante a pregação da palavra, como alguns queridos irmãos fazem aqui, repetir amém, amém. Neemias capítulo 8, versículo 6, enquanto a palavra de Deus era lida, o povo dizia amém. É verdade. 2 vezes aqui, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Não é palavra humana. Considere fazer anotações. Na conferência, os inscritos vão receber um caderninho. Puder desligar, a gente agradece. Eu acho engraçado como é que isso acontece. Lute com a tentação de se distrair. Lembre-se de que algo sobrenatural e eterno está acontecendo e que o WhatsApp pode esperar. A gente vivia sem WhatsApp. A gente vivia sem celular e era feliz. Olha o que virou nossa vida, gente. Não tem como não surtar. Você às vezes está lá na sua casa e chegam 20 mensagens de 20 pessoas diferentes. Elas não sabem que você recebeu as 20. Humanamente é impossível de lidar com isso. Ouça biblicamente. 3. Use a cabeça e a Bíblia, como fizeram os crentes bereanos, examinando se aquilo que o pastor falou, aquilo que foi pregado, aquilo que foi cantado, tem fundamento. Seguidamente estou olhando a letra da música e estou olhando assim. Está certo isso aqui? Quer ver hoje um exemplo? Como é que se diz ali? Teus cravos me salvaram. Cada espinho... Como é que é? Isto. Depois diz o quê? Giovana, me ajuda aí. Cada espinho que o feriu resgatou-nos para Deus. Quem resgatou a gente para Deus foi o Evangelho, não foram os espinhos. É evidente que uma condenação caiu sobre Jesus, as dores que ele sofreu, aquela coroa que colocaram sobre ele, o pecado caindo sobre ele, era o julgamento. Mas o que nos salvou foi
a graça de Deus. Ouça pessoalmente. Quarto, ouça para si mesmo. Não fique pensando, fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem aqui hoje. Pena que ele está na escolinha lá. Não é uma indireta para ninguém que está na escolinha. Pena que ele está lá no fraldário, segurando o bebê no corredor. Não vá com a intenção de criticar o sermão do pastor. Não é que ele não está passível e é passível de crítica, mas a questão é quando você vem direcionado para tanto, ao invés de aberto para receber. Cuidado ao pensar criticamente sobre os outros. Quinto, ouça comunitariamente. Ouça pensando também no bem dos seus irmãos, de como poder servi-los melhor. Sexto, ouça de forma obediente. Pense em como aplicar a mensagem à sua vida de maneira prática. Quer dizer, você ouve alguma coisa aqui no domingo, você gosta muito. Tá, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Ah, que sermão maravilhoso, pastor. Foi uma benção, Deus falou muito. Beleza. Glória a Deus por isso. O que você vai fazer com isso? Ah, eu vou ver. Deus vai fazer, pastor. Sabe como é essa resposta, né? Que é bem comum. Você diz, eu ouvi isso sobre um casamento, né? Deus vai fazer, pastor. Parei por aqui porque... Sabe, às vezes quando você diz Deus vai fazer, que você não quer fazer. Deus vai fazer, você não quer renunciar. Sabe aquela coisa assim, Deus vai fazer, não quero tomar cruz, não quero seguir Jesus, não quero ter nenhuma perda. Deus vai fazer. Ouça de forma agradecida, seja grato, porque Deus fala ao seu povo. Deus fala com você. Eu talvez teria motivos para não estar aqui hoje de manhã, sendo muito franco com vocês. Mas, que bom estar aqui e ser confortado pelo poder da palavra de Deus. Finalizando, é também importante ter uma boa noite de sono na noite anterior ao culto pela manhã. Não, eu vou ver uma série até as 3 da manhã, aí você reclama que o sermão do pastor é longo. Não dá. Não vai funcionar. Eu acho que Eutico aqui aprendeu essa lição. Prepare-se para o culto público como você se prepara para outros eventos importantes. Você não falta um casamento, né? Tem coisas que eu acho assim, por isso que eu digo, o que as pessoas falam, o que elas fazem, é importante para você conseguir ajudar melhor elas. A gente fala muita coisa, mas a gente tem a oportunidade de agir. E quando a gente vai agir, a gente mostra que o que a gente fala não condiz com o que a gente internalizou. Prepare-se para o culto público como você se arruma para casamentos. Você se esmera, se dedica, investe tempo. Não é um evento importante? Um casamento de um amigo, de um filho, de um parente? Puxa! O tempo que você investe mede a importância que você devota àquela celebração. Por isso que eu digo assim, Deus é muito gracioso conosco, queridos, com todos nós. Eu sou o primeiro a dizer isso. Não deixe que a natureza rotineira do culto semanal faça você esquecer o quão importante ele é. Deus não se ausentou da gente, Ele continua perdoando e enviando a sua palavra e nos alimentando com o maná diário do céu para todas as nossas necessidades. A despeito da nossa dureza de coração e infidelidade,
ingratidão, o amor gracioso de Deus não faz secar a sua fonte. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, mais uma vez, bendito seja o teu nome, te damos graças. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para merecer o teu olhar, o teu toque poderoso, resgatador? Quem somos nós para merecer alguma coisa? Pecadores rebeldes, contumazes e indiferentes. Nessa manhã, diante da tua palavra que nos examina e que conhece o nosso coração diferentemente do que as pessoas conhecem, nós te pedimos ajuda, nós te pedimos perdão, nós te pedimos socorro, porque a gente exige do outro o que a gente não faz. Nós precisamos da tua palavra, que nos santifique, que nos molde, que nos transforme, que nos ensine a renúncia, o sacrifício, a entrega, a obediência. Eu peço em nome de Jesus, nessa manhã, Espírito de Deus, trabalha na vida do meu irmão, da minha irmã, desse jovem, dessa menina. Tu conhece o coração dela, desse vô. É a tua palavra a nossa esperança, é a tua fidelidade o nosso amparo.